Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, para participarem da Conferência UMA. Conferência UMA 2021, que terá como tema principal Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. A palavra de Deus é clara em dizer para a gente, Mateus capítulo 9, versículo 35, Jesus percorria todas as cidades, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Sua igreja também é chamada de igual modo a pregar o Evangelho em todas as cidades, em todos os povoados, em todos os lugares. Na Conferência UMA 2021, nós vamos refletir sobre essa nossa importante missão e você é o nosso convidado para participar dessa conferência. Por isso, acesse agora mesmo o hot site conferenciauma.org e se inscreva para participar com a gente. Confira lá no hot site a programação do dia e todas as novidades da conferência. Te esperamos na Conferência UMA 2021. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando nessa temporada do programa Texto e Contexto sobre o tema evangelização. Já tivemos 3 programas dessa temporada tratando sobre esse tema. Conversamos sobre os fundamentos da evangelização, conteúdo da evangelização e no último programa sobre a urgência na evangelização. Se você perdeu algum desses conteúdos, eles ficam disponíveis nas nossas plataformas digitais. Você pode acessar tanto o Facebook do Promessistas Brasil como o YouTube do Promessistas Brasil e ter acesso aos conteúdos desses programas das últimas semanas. Hoje nós vamos continuar tratando sobre esse tema e vamos falar sobre a evangelização e a eleição. E antes de eu apresentar aqueles que vão nos ajudar nessa conversa a respeito desse tema, queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Aproveite esse momento inicial agora e compartilhe aí no seu Facebook, se você está nos assistindo pelo Facebook, se está nos assistindo pelo YouTube, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp o link do programa para que mais pessoas sejam alcançadas e também edificadas com o programa Texto e Contexto. Pois bem, nós temos a alegria de ter conosco aqui no programa de hoje os pastores Adailson e Josias. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Paz do Senhor, pastor Adailson, pastor Eleilton, fico muito feliz de estar junto com vocês e com os nossos irmãos em casa para estudar a palavra de Deus. Que Deus nos conceda um bom estudo. Eleilton, Josias e os irmãos que nos assistem também, a paz para todos e que o nosso estudo seja bom. Amém. Bom, como nós dissemos aqui a princípio, a propósito do programa de hoje é nós conversarmos sobre evangelização e eleição. É comum, quando conversamos sobre o tema eleição e apresentamos a definição que a Bíblia dá para a eleição, ouvirmos o seguinte questionamento: mas se realmente a eleição existe e é assim, por que evangelizar? Então é por conta dessa pergunta e desse questionamento que nós vamos conversar um pouco nesse programa Texto e Contexto sobre essa temática, para tentarmos entender o que a Bíblia Sagrada fala sobre esses 2 temas e a harmonização que existe na Escritura Sagrada a respeito desses 2 temas. E aí eu queria começar com o pastor Josias, porque, inegavelmente, pastor Josias, a Bíblia fala de eleição, não tem como a gente fugir disso, né? Esse tema está presente na Escritura Sagrada. É comum, às vezes, quando um pastor começa a falar sobre isso, ser rotulado, né? Aquele pastor é tal coisa, porque ele está falando de eleição, mas é um tema bíblico, né? Mas existe um entendimento massivo, principalmente de igrejas históricas, a respeito desse tema, e uma definição bem peculiar de eleição. E eu queria que o senhor compartilhasse com a gente esse entendimento que existe, e se ele está alinhado com o testemunho da Escritura Sagrada a respeito desse tema, do tema eleição, esse entendimento que é mais difundido e conhecido entre as igrejas históricas. Bom, como o pastor disse, isso já está escrito, né? Está na Bíblia escrito, nós vemos a eleição
E o que é eleição? Então, eleição é uma escolha. Deus, ele escolheu os seus. Agora, segundo essa ideia massificada que você falou, eles acreditam que Deus faz essa escolha de maneira aleatória e incondicional, sem conhecimento prévio nenhum. E essa escolha incondicional e aleatória, ela é a base para a predestinação. Então, a doutrina, segundo essa ideia de predestinação, ela tem como base a eleição. E aí eu gostaria de ler aqui alguns desses expoentes, né, dessa ideia que é massificada. Um deles é o João Calvino, o maior deles, João Calvino. E aí, nas suas Institutas, ele escreve o seguinte, que eleição, né, se referindo à eleição, é o decreto eterno de Deus pelo qual ele determinou para si mesmo o que cada indivíduo da humanidade teria que ser, postos que nem todos são criados com o destino semelhante, vida para alguns, condenação para outros. Essa é a ideia de Calvino, que foi seguido por tantos outros. Gostaria de citar aqui também o C.R. Sproul, que ele diz: desde toda a eternidade, sem nenhuma visão prévia de nosso comportamento humano, Deus escolheu uns para a eleição e outros para a reprovação. E aí, por fim, o Gruden, na sua teologia sistemática, ele também corrobora com essa visão e diz: a eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual escolheu algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto nelas, mas somente por causa de sua suprema bondade. Veja que todos essas falas, toda essa ideia, eles partem dessa escolha que Deus fez, uma escolha soberana, incondicional, é um decreto unilateral. Deus decretou dessa forma e não tem como fugir. Uma vez decretado por Deus, quem está desse lado não consegue passar para esse, nem vice-versa. Nós, quando olhamos para essa ideia num todo, estudamos ela a fundo e olhamos os demais textos bíblicos, nós percebemos que elas não estão alinhadas com o testemunho das Sagradas Escrituras, porque existem vários textos, há algumas questões que deixam muitas lacunas nesse tipo de pensamento, como a diminuição de Cristo ou de Deus, onde houve um tempo em que Deus não era onisciente, porque se ele tomou essa decisão de antemão, sem conhecimento prévio, então podemos chegar à conclusão de que houve um tempo em que Deus ele não era onisciente, ou ele não tinha conhecimento prévio, ou não tinha condições de ver o futuro. As Sagradas Escrituras vão dizer também lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, e também 2 Pedro 3 e 9, que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Se Deus tem o poder de fazer, se Deus tem o desejo, então por que alguns ou muitos não vão ser salvos? Ou Deus não quer que todos sejam salvos, ou Ele não tem o poder que todos sejam salvos. Então, se a gente pegar outros textos bíblicos, nós vamos chegar a um entendimento que, para a eleição funcionar do jeito das Sagradas Escrituras, inevitavelmente a gente vai ter que colocar ali o presente que Deus deu para a humanidade, que é a livre decisão, a livre escolha. É uma coisa também que chama atenção nessas leituras aí, tanto do C.R. Sproul, do Gruden e do próprio Calvino, é que eles colocam na eternidade. Então, que esse decreto foi feito na eternidade. Então, se nós estamos na eternidade, se o ambiente foi a eternidade, então não teve criação ainda. Então, se não teve criação, então
Deus resolveu criar decididamente alguns para a condenação. Né? Então, assim, ele decidiu, porque nós estamos antes, o evento ocorreu antes. Então, aqui, antes da criação, então ele decide, não, mas eu vou criar alguns para a condenação eterna. Uns serão criados apenas para serem queimados no lago de fogo do último dia. Só que quando a gente, que é o que o Josias falou, só que quando a gente vem para dentro das Escrituras, a gente não encontra espaço. A gente não encontra frequência, a gente não encontra textos, a gente não encontra de maneira nenhuma. Os textos que o Josias recitou aí, eles são claros, né? Em que é a vontade de Deus. Tá? Eles são claros em que Deus entregou Jesus por todos. Então, quando a gente começa a folhear as Escrituras, não tem essa ideia de que alguns foram criados para a perdição eterna, com esse objetivo, com esse propósito, né? Então, eu acho que essa é uma ideia que talvez, né, tenha sido um malabarismo difícil, né, para você tentar enquadrar ela como uma doutrina bíblica, porque quando a gente chega nas Escrituras não dá para a gente, folheando textos e textos, ver frequência e dizer que de fato é isso mesmo, não dá, né? E outra coisa que o Josias falou que eu achei interessante é que assim, ó, lá na eternidade, a predestinação faz parte de um dos decretos, pelo que eles falam, né? Então, tudo começa a partir da predestinação. Isso aguça o que eu acabei de falar. Então, essas pessoas são predestinadas à condenação eterna. São predestinadas a serem filhos da perdição. Nasceram para isso. Foram criadas para isso. Sem oportunidade, sem nada, né? Então, isso não condiz com aquilo que a gente lê nas Escrituras. O caráter de Deus presente na Escritura. Né? É porque, pela explicação, pelo que a gente entendeu, esse decreto é um decreto unilateral da parte de Deus. Unilateral, arbitrário, né? Aleatório também, né? Porque parece assim que simplesmente ele falou, mamãe mandou escolher você, esses vão ser salvos e esses vão ser condenados, porque assim, se não tem absolutamente nada que Deus viu antecipadamente nessas pessoas, então parece que é aleatório mesmo, parece que foi a mamãe mandou e separa uns para condenação, separa outros para salvação. E assim, ó, você está usando, assim, ó, separa uns, né? Você está usando porque você está levando em consideração já a eleição. Mas o decreto, segundo eles, é na eternidade, então não tem criação. Então assim, ó, eu vou criar alguns para serem filhos da perdição, né? Agora, é claro que a gente faz uma leitura pós-eleição, mas todos eles, o C.R. Sproul, o Gruden, todos eles, a gente que está sendo bonzinho, que está fazendo essa leitura pós-eleição, mas eles são antes da eleição. Então, na eternidade, antes de Deus criar, Deus decide que alguns serão filhos da perdição. Ok. Bom, se essa visão da eleição não está alinhada com o testemunho bíblico de maneira geral, como a gente entende eleição, então, da perspectiva bíblica? Queria que o pastor Adailson ajudasse a gente, então, nessa questão. Eu queria fazer alguns textos, ler alguns textos aqui, porque quando a gente falou que eles não, isso não se coaduna, né, com o caráter de Deus, como você bem lembrou, então eu gostaria de ler aqui alguns versículos aqui, tá? São 3, né? Para a gente entender um pouquinho. O primeiro está em Romanos, capítulo 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou. Quem Deus conheceu antecipadamente, tá? Predestinou. Então, você tem aqui uma eleição antes da predestinação. Então, vou ficar por aqui, mas vamos ler, ficar por aqui de Romanos, nós vamos para 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13 diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor,
Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Então aqui você já tem também uma escolha baseado na obra de Cristo. Então aqui você já tem uma eleição, né? Antes de uma predestinação, baseado na obra, que é a obra de Cristo. E 1 de Pedro, deixa eu ir para a colinha aqui que fica melhor. São 3, né? O primeiro que a gente viu lá, que é o texto de Romanos, né? O texto de Romanos que foi que Deus conhece e aqueles que ele conheceu antecipadamente, a esses ele predestinou, é 1 de Pedro 1:2, tá? Que diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Tá? Então, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então, segundo as Escrituras, a eleição ela está embaixo do fator que é o conhecimento antecipado e não a predestinação. Então, o que Deus faz? Esse conhecimento antecipado faz parte de um atributo de Deus que é o atributo de Deus conhecer todas as coisas, que é a sua onisciência, né? Então, lá na eternidade, Deus ele caminha no tempo e na história, olha as pessoas que irão responder favorável à pregação do Evangelho, à oferta de Deus de salvar a humanidade através da cruz de Cristo, e a esses que vão respondendo favoravelmente, Deus vai elegendo, né? Então, Deus chegou nos nossos dias, ele olhou para você e falou, olha, o Edeilton vai responder favorável, né? Elege ele. O Josias também, elege ele. Então, o conhecimento antecipado de Deus é que dá base para a eleição. Se nós podemos falar numa ideia de eleição bíblica, de Deus ter eleito alguns, tem que ser dentro daquilo que as Escrituras dizem, né? Que é o conhecimento antecipado. Então ele conheceu, como diz Paulo em Romanos, aquele que ele conheceu antecipadamente, a estes ele predestinou. Tá? Então aí fica dentro de uma harmonia bíblica, respeitando o caráter de Deus também. Uhum. Algumas versões bíblicas até, nesse texto de 1 Pedro 1:2, utilizam a palavra presciência, né? Sim, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Que a presciência é um aspecto da própria onisciência de Deus, né? É a ideia de que Deus conhece fatos no tempo e na história, que ainda não aconteceram no tempo e na história, mas ele já conhece esses fatos e, à luz desse texto, então, isso é a base por meio do qual Deus elege. Deus isso aí. E esses fatos que ainda não aconteceram para a gente, né? Porque vale a gente dizer que Deus ele é atemporal. Sim. É o homem que está preso no espaço-tempo, mas Deus é atemporal. Como ele vê tudo de uma vez só, como poderia Deus não fazer uma escolha se ele não tivesse um conhecimento prévio, se por natureza, a natureza da eternidade de Deus, ele já vê tudo em um único olhar. Fica muito difícil, né, a gente olhar Sproul falando que ele fez essa escolha sem base de um conhecimento prévio. De maneira unilateral, ele que decide, eu vou fazer, né? Aí o pastor Adailson lê aqui que foi com base nesse conhecimento prévio. A gente vê que vai muito contra a própria palavra, né? E aí a gente olhar outras questões também, que seria sobre o próprio caráter de Deus, que eles enfatizam um grande amor de Deus, como também nós, é nítido o grande amor de Deus. Então ele escolheu para a salvação alguns pelo grande amor dele, mas a gente teria que chegar à mesma conclusão, pelo um grande ódio, ele também escolheu outros para a perdição. Isso deforma o caráter de Deus, né? É estranho o testemunho da Escritura, né? Bom, mas com base nesse entendimento de eleição, pastor Josias, o mesmo entendimento de eleição da perspectiva bíblica mesmo, né? Eleição com base na presciência. Isso não muda o fato de que a eleição aconteceu na eternidade.
Paulo vai dizer isso no capítulo 1 de Efésios, né? Que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, lá antes da fundação do mundo, com base nesse conhecimento de Deus aqui, dessa pessoa que responderia positivamente ao Evangelho, ele elegeu essa pessoa. Então, quem é eleito já foi eleito na eternidade, já nasce eleito. Então, mesmo com esse entendimento de eleição com base na presciência, ainda fica a dúvida para alguns. Nós devemos pregar? Então, se Deus já sabe quem são os eleitos, né? Desde a eternidade ele já viu, a gente precisa continuar pregando o Evangelho? A resposta é simples, sim, né? Devemos, porque do contrário não teria um imperativo bíblico para a gente pregar, né? Então, se a questão da eleição fosse uma questão que invalidasse a pregação bíblica, a gente nunca ia ver tantos textos, de fato, Deus ordenando a gente testemunhar. Então, a resposta é simples se a gente entender que quem é presciente é Deus, não nós. Quem tem o pré-conhecimento é Deus, não nós. Então, Ele sabe quem são essas pessoas, mas nós não. Por isso, nós pregamos o Evangelho para todas as pessoas, para que, ao ouvirem, né, Paulo fala que a fé é despertada, né, por isso que a salvação é pela fé somente, não pelas obras, para que a fé seja despertada, tem que ouvir a pregação do Evangelho. Como eles vão crer se não há quem pregue, indaga o apóstolo, né? Então, é necessário, continua sendo necessário, porque foi essa maneira que Deus escolheu. Lá em 1 Coríntios 1, 21, Paulo diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, se agradou Deus que fosse dessa forma, através da pregação. O despertar da fé nas pessoas vai ser através da pregação. E aí o nosso papel, a nossa colaboração, por isso que Paulo chama muito a ele mesmo e aos demais de cooperadores da obra de Deus. Deus está fazendo essa obra é de Deus, mas nós cooperamos como? Com a pregação do Evangelho que vai estimular, brotar a fé no coração dele. Então, quando a gente olha para a eleição, não é motivo de a gente cruzar os braços, dizer assim, então, se no final das contas eles vão ser despertados à pregação, então vou ficar, não precisa de evangelizar, não vou pregar, vou cruzar os meus braços. Não, a Sagrada Escritura vai incentivar a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz, né, o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e o conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então ele está cônscio do seu papel. Eu fui escolhido, eu fui eleito e na minha responsabilidade está para mim levar o Evangelho para aqueles que ainda não foram despertados, e eles só vão ser despertados através da pregação do Evangelho. Então, nós devemos pregar o Evangelho para todas as pessoas, porque os eleitos de Deus vão ser despertados, e tem uma outra questão também, a gente prega para todo mundo, para que aqueles que não fizeram essa escolha, aqueles que no final vão ser condenados, eles vão ser indesculpáveis, porque eles ouviram a pregação. E rejeitaram a verdade. A pregação é cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. É interessante esse texto de Coríntios, da loucura do Evangelho, né? Porque a gente até aqui falou da eternidade. E a gente falou que Deus viu lá na eternidade aqueles que responderiam com fé à chamada do Evangelho. Então Deus decidiu que o mecanismo para despertar essa fé é a pregação do Evangelho. E olha que, quando você lê o texto, até que eu já citei aqui de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Olha aí, fé. Né? Até na ordem, vão e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for... Fé. Então você pode ver que a maneira que Deus decidiu despertar fé nas pessoas é através da proclamação do Evangelho.
Então, a proclamação do Evangelho é que faz com que a semente germine. Isso. Né? É a proclamação do Evangelho que faz com que a semente ela germine e comece a crescer. Isso é por isso que o texto fala loucura, né? Por quê? Porque assim, quando você começa a olhar da importância, e até o texto que o Josias citou aqui de Isaías diz: conformosos são sobre os pés aqueles que anunciam as boas novas, né? Olha a ênfase da importância, né? Por quê? Por que a Bíblia trabalha dessa maneira? Porque nas Escrituras, o mecanismo que Deus escolheu para despertar fé no ser humano é a proclamação do Evangelho. Então isso tem que ser algo, né, formoso sobre os montes, os pés dos que anunciam o Evangelho, né? Por um texto que a partir de um texto que o pastor Josias citou também aqui, que é o texto de Tito, é curioso que parece que para Paulo a ideia da doutrina da eleição não serviu para fazê-lo cruzar os braços. Sim. Parece que a doutrina da eleição era uma motivação para ele proclamar ainda mais o Evangelho. Ele diz aí nesse texto que foi lido que ele foi chamado para promover a fé que é dos eleitos, né? O despertar a fé dos eleitos. Então, essa ideia de que desde a eternidade, né, Deus sabe que pessoas responderão positivamente. Então, de repente, nós estamos convivendo com pessoas que nós não sabemos ainda, mas Deus sabe que quando o Evangelho for pregado, aquela pessoa ela vai responder positivamente. E a maneira que Ele escolheu é a pregação da palavra, e a gente foi chamado para fazer isso. Nessa mesma linha, pastor Adailson, parece que quando Paulo foi pregar em Corinto, Deus também motivou Paulo na pregação a partir dessa ideia da eleição, não é isso? Isso, e é muito legal, né? A gente conhece as viagens missionárias de Paulo, então a gente pode falar que Paulo foi aquele missionário que viajou, né? Só a ideia das viagens missionárias dele já seria suficiente para a gente se convencer da importância da pregação do Evangelho, foi o que você falou no início, né? Paulo era conhecedor da doutrina da eleição, tanto que a gente leu bastante em Paulo a doutrina da eleição. E mesmo sendo um conhecedor e aquele que ensinou a igreja a respeito da doutrina da eleição, foi o que mais viajou, né, pregando o Evangelho. E quando ele chega na cidade de Corinto, que a gente tem aqui o capítulo 18 de Atos, os versículos 9 e 10, diz assim, ó: certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E aqui se confirma outra coisa interessante, que é Deus que conhece, aquilo que o Josias falou, que o pastor Josias falou. Bom, é Deus que conhece as pessoas, né? Deus que conhece aqueles que serão salvos. Então, Paulo chega na cidade de Corinto, no mínimo ele chegou, alugou lá um hotel lá e ficou morando lá, e Deus chega para ele e fala assim: não fique com medo, acanhado de pregar o Evangelho. Pregue. Você não sabe se o camarada que está hospedado no mesmo hotel que você é eleito. Você não sabe se o motorista do ônibus que você vai pegar para transitar na cidade é eleito. Você não sabe se o segurança, os segurança, né, os guardas, compõem o grupo dos eleitos. Você não sabe se o médico, você não sabe se o funcionário público, você não sabe se o seu vizinho. Então você não sabe, mas Deus sabe. E Deus, ele fala o que para Paulo? Pregue. Porque aqui nessa cidade tem muita gente que compõe os eleitos. Então, o que coube a Paulo? Paulo não sabia, né? Assim, ninguém vem escrito na testa assim: eu sou eleito, né? Uhum. Eu sou eleito. Não tem. Então, por que não tem? Porque a gente viu no texto que o Josias leu que o mecanismo é a proclamação do Evangelho, né? Então, o que Paulo tinha que fazer para descobrir os eleitos de Deus naquela cidade? Proclamar o Evangelho. É o único meio, é o único jeito. Se eu quero saber, porque Deus sabe já que ali tem quem são, eu tenho que proclamar o Evangelho, né? Então é isso. E é legal essa fala de Deus para Paulo, né? Olha, eu tenho muita gente nessa cidade. Então, muito legal. Tem muita gente nessa cidade. Então o próprio Deus usou a doutrina da eleição para motivar Paulo. Prega, Paulo. Você não sabe quem são, mas eu sei. Prega que você vai começar a descobrir quem são essas pessoas. Porque o interessante é que assim, não dá para a gente julgar, saber pela indumentária,
não dá para a gente saber pelo estilo, não dá para a gente saber pela profissão, não dá para... Não dá. A gente não... É aquilo que eu falei, não vem escrito na terra, não dá para a gente... E se soubesse, né, conhecendo o ser humano só ia do jeito neles. que só ia neles. É aquilo que eu falei, né? Todos têm que saber. Para quem não aceitar, não ter a desculpa de dizer, olha, não sabia disso aí, né? Então, todos têm que saber. Então, Deus, ele faz da maneira correta, conhecendo também o ser humano, né? Bom, pastor Josias, diante dessa doutrina da eleição, uma outra questão que pode surgir também é a seguinte: vale a pena orar pela salvação ou pela conversão das pessoas? Então, nós podemos orar, mas não só poder, devemos orar, né? Porque se Deus escolheu, tem os seus chamados, tem os eleitos, aqueles que vão ouvir o chamado, eles só ouvem com a pregação. Então, é um dever também do eleito, ele tem um dever para com os outros eleitos, né? Paulo fala assim, olha, porque sobre mim pesa uma responsabilidade, mas não é só sobre Paulo, sobre todos nós que já fomos despertados, que a fé já foi despertada em nós, pesa sobre nossos ombros também a responsabilidade de a gente levar o evangelho para as pessoas, levar a pregação para que seja despertado a fé deles. E aí, como a gente costuma dizer, e não à toa, que missões se faz indo, contribuindo e orando, a oração faz parte, né? Isso é bíblico. Paulo, ele vai falar lá em Romanos 10:1, ele diz assim, olha, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então, Paulo tem o desejo de que os seus patrícios fossem salvos também, e ele ora por isso, ele ora a Deus. Agora, como é esse tipo de oração? Se existem os eleitos, Paulo está falando que ele ora a Deus para Deus violar o arbítrio dessas pessoas, que essa oração pode ser uma violência, né, à vontade deles, que mesmo eles não querendo, Deus vai ter que agir de uma maneira que viole isso. Não, a oração, segundo Paulo, é para que Deus dê toda a condição, né, que todas as condições, os meios sejam criados por Deus para que eles venham responder positivamente a mensagem. Então, é esse tipo de oração que nós devemos fazer, né? Nós devemos orar para que Deus crie os meios, né? Paulo sempre pedia oração antes de partir nas suas viagens, né? Fala, irmãos, orem por mim, eu estou indo para tal lugar, que Deus abra as portas para a pregação do Evangelho. Então, que Ele crie os meios necessários para que as pessoas possam ouvir e responder positivamente à mensagem. E é interessante que a Bíblia nos manda orar por todos os homens, né? E por quê? Porque só quem sabe é Deus. Então, como só quem conhece os eleitos é Deus, Ele que é o único que pode falar, eu tenho aqui nessa cidade várias pessoas. Então, cabe a nós, como igreja, com a responsabilidade da proclamação do Evangelho, uma vez que a gente não sabe, uma vez que não vem escrito, uma vez que não dá para a gente, não tem como, cabe a nós orar por todos os homens, por todas as pessoas da cidade, por todas as pessoas do bairro, né? Como eu não sei se o meu vizinho da direita ou da esquerda, ele é eleito, cabe a mim orar pelos dois, né? Como eu não sei se a escola onde o meu filho estuda, o diretor, os professores, cabe a mim orar por eles todos, né? Então, isso nos estimula ainda mais a termos uma vida de oração nesse sentido, né? Porque é o que a Bíblia orienta também, orar por todos os homens. Então, a gente tem que exercitar constantemente, lembrar aonde eu moro, no bairro, na cidade, tem os eleitos de Deus ali, tem, e eles
o evangelho vai despertar neles? Sim. Então cabe a gente pregar o evangelho? Sim. E a oração? A oração é um exemplo de Paulo, como a gente falou aqui, que Paulo não abre mão de orar pelas pessoas não salvas, né? Ele não abre mão. Você vê que Paulo constantemente, a minha oração por vocês, Paulo não abre mão de orar pelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. E se tem alguém que entende bem a doutrina da eleição, é Paulo, né? Paulo, E mesmo entendendo bem, ele não cruza os braços. Isso. Até esse texto mesmo que o pastor Adeilson citou, ele está claramente colocado num contexto mesmo de proclamação do evangelho. Quando ele fala para orar por todos os reis, né, por todos os homens, que exercem autoridade, para que a gente tenha uma vida pacífica e tranquila, aí continua. Por quê? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele não está pensando orar pelas autoridades para a gente ter uma vida tranquila, simplesmente por ter uma vida confortável. Não é o conforto pelo conforto. Ele quer que as condições sejam favoráveis para que mais gente as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, orar pela salvação. A doutrina da eleição não impede que a gente ore pela salvação das pessoas, mas é óbvio, né? Não é uma oração para que Deus violente a vontade e salve a pessoa de maneira arbitrária. Né? Não é esse o tipo de oração que se faz. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa Texto e Contexto de hoje, mas nós temos mais uma questão aqui, eu queria que o pastor Adailson nos ajudasse nela. Diante de tudo que a gente tem falado aqui, comentado sobre evangelização e eleição, se a maneira que Deus escolheu para salvar as pessoas é a pregação, e aquelas pessoas que nunca ouviram e morreram sem nunca ouvir a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente poderia falar a respeito dessas pessoas e a respeito dessa questão? Então, como você mesmo falou, Eliilton, assim, é a proclamação do Evangelho. Né? As Escrituras, e a gente citou texto até do Antigo Testamento, né? Que teologicamente a gente pode analisar a ideia de salvação por uma outra ideia, mas assim, a gente viu o texto do Evangelho falando da proclamação, da importância, da ênfase. Você chega no Novo Testamento, é a proclamação. E o texto que o Josias leu de Corinto é aquilo. Por quê? Porque foi a maneira que Deus estabeleceu. Tá? E essa pergunta a gente pode responder pelo que a gente já falou aqui da questão da eternidade. O que a gente disse? Que pré-conhecimento, né, esse conhecimento antecipado de Deus, ele se dá como? Ele se dá porque Deus ele caminhou no tempo e na história, né, e ele viu as pessoas que responderiam favorável à proclamação do Evangelho, ao chamado do Evangelho. Então, Deus, aquele que respondeu favorável, Deus elegeu. Então, logicamente que em algum momento, em algum tempo, em algum dia, em alguma circunstância, em alguma situação, as pessoas que Deus viu e as elegeu, essas pessoas serão alcançadas pela proclamação do Evangelho. Então não tem como a gente falar, e aquela pessoa que nunca ouviu, não tem como, né? Por quê? Porque eleito é aquele que Deus viu, que respondeu favorável à proclamação do Evangelho. Então, ouviu em um determinado momento, em um determinado tempo, né? Não dá para o eleito passar pela... Não dá para o eleito passar pela vida inteira sem nunca ter ouvido a pregação do Evangelho. Não tem, porque é a própria linha de raciocínio da Bíblia, né? Em algum momento essa pessoa vai ter contato com o Evangelho, né? E assim, e se a gente for dar uma olhada na história, a gente vai ver que tem personagens que foram alcançados por uma palavra, o próprio Agostinho, né? Que caminhava e ouviu alguém lendo um texto da Bíblia. Se a gente trouxer para o nosso tempo aqui, a gente vai ter grandes pregadores do Evangelho e nas suas biografias, a maneira como eles foram alcançados, você fica até pensando, meu Deus, né? Tá? Se a gente for trazer para dentro das nossas igrejas, a gente vai ver testemunhos. Eu conheço uma irmã que foi evangelizada, leu um folheto no ônibus, diaconisa de nossa igreja, leu um folheto no ônibus
E desceu do ônibus aflita, ligou para a irmã, que era uma evangélica, a irmã falou assim, ó, entra na primeira igreja e aceita Jesus. Olha, uma leitura de um folheto, de um texto bíblico, eu não me lembro, ela me falou o texto da Bíblia, foi o texto da Bíblia que ela leu, que alguém chegou e falou, entregou no ônibus e falou assim, ó, Jesus te ama, entregou para ela. E ela leu o texto das Escrituras, o texto da Bíblia, aquilo impactou ela. Então, em algum momento, e Deus age de diversas maneiras para alcançar os seus, ele vai ter um contato com a proclamação do Evangelho, e essa proclamação do Evangelho vai suscitar nele a fé, vai suscitar nele aí a resposta favorável e ele vai ser salvo. Né? Então isso é o que a gente entende pela sequência da Bíblia. Né? E os testemunhos, né, como o pastor Adelso falou, que nós vemos, a gente chega a essa conclusão de que não tem como um eleito passar uma vida inteira sem não ter sido tocado por Deus, né? Tem um diácono lá em Curuçá, o Adelso conhece, que ele teve o chamado dele no centro espírita. Ele ajudava a mãe de santo lá fazendo e ele ouviu a voz e disse, aqui não é o teu lugar. E aí ele procurou, ele era muito novato, procurou a mãe de santo lá e disse, olha, eu ouvi essa voz, e ela recomendou ele ir para a igreja. Ele disse assim, ó, vai para a igreja, procura uma igreja porque ele está te chamando. E aí ele chega à igreja nesse... Então, assim, Deus ele vai fazer o possível para que a palavra chegue a um eleito, né? Então, a gente pode ficar despreocupado, né, nesse sentido de que, olha, tantas pessoas estão morrendo sem Cristo agora. Se ele foi um eleito, a palavra chegou, chegar para ele. Ó, lembrei de um texto também, pelo que o Josias falou, quando falaram para... E aqueles que não andam com a gente e pregam, né, o Evangelho, né? E a resposta é que aquele que não é contra é por nós, né? Então, o que a gente tem que entender é que a palavra de Deus é verdadeira, né? A palavra de Deus é verdadeira. E a palavra de Deus, ela, ao ser proclamada, ela cumpre com o propósito dela. Tá? E aqui, não importa a teologia, né? Não importa assim, se é calvinista, se é arminiano, se é pentecostal, ou se é da primeira, da segunda onda, ou se... Não, se há, né, na palavra de Deus, na proclamação da palavra de Deus, né, o poder, porque Paulo fala, né, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, há na palavra de Deus esse poder que faz com que a semente germine. Há na palavra de Deus. Né? Então, não tem, repito, né, os colegas também falaram, que como uma pessoa passar, caminhar pela história da vida dela, assim, sendo eleita, sem ter o contato com a proclamação do Evangelho. Amém. Isso aí. Muito bom o papo de hoje, muito legal essa conversa à luz da Escritura Sagrada. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria pedir para o pastor Josias apresentar um desafio final àqueles que nos ouviram até aqui. E na sequência, pastor Adailson, ore por nós, por gentileza, nos apresente a Deus. Bem, o desafio já está posto pela própria Sagradas Escrituras, né? Como citei, Paulo disse, pesa sobre mim essa responsabilidade. E é uma responsabilidade que nós não podemos nublar em momento nenhum com a ideia da eleição ou qualquer outro tipo de justificativa para a gente não ir, para a gente não orar e para a gente não contribuir. Somos cooperadores da obra de Deus. Deus está fazendo nova todas as coisas e Ele incluiu a gente nessa obra dele, que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Que Deus nos ajude a cumprir nossa responsabilidade. Amém. Oremos. Meu Deus, à luz, Senhor amado, ó Deus bendito, do ensinamento da Tua palavra que nós acabamos de ver, Senhor, na Sagrada Escritura, Deus eterno, que a chama, ó Deus, da proclamação do Evangelho, ó Deus bendito, ela continue acesa nos nossos corações. Que o conhecimento da doutrina da eleição nos faça, ó Deus bendito, ó Deus eterno, proclamadores, Senhor, proclamadores inflamados, ó Deus, por ver, Pai bendito, as pessoas
se renderem, ó Deus eterno, ao Teu Evangelho. Então, Pai, que o estudo desta noite, Senhor, ó Deus, que nós tivemos, nos ilumine, Senhor, ó Deus bendito, a proclamar mais e mais a Tua palavra. Amém. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor Adailson, pastor Josias. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus continue abençoando. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui no programa Texto e Contexto. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando. E na próxima semana nós teremos então nosso último programa dessa série sobre evangelização. Não perca esse último programa. E antes de concluir essa nossa transmissão de hoje, eu queria desafiar você a acessar o site da Conferência Uma. Se você ainda não acessou, acesse agora mesmo conferenciauma.org. Há um QR Code que está aparecendo no canto da tela. Você pode também ler esse QR Code com seu smartphone e você já será direcionado para o hot site da conferência e lá vai poder acompanhar quem são os preletores, quais são as trilhas que serão oferecidas e, é óbvio, também vai poder se inscrever na Conferência Uma, que esse ano ela poderá ser você poderá se inscrever tanto para participar 100% online da conferência, como também se inscrever para participar de maneira presencial da nossa Conferência Uma 2021, que terá como tema Missão em Movimento, o Deus de todas as cidades. É isso. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, até o nosso próximo programa Texto e Contexto.